Quer saber como alcançar o próximo nível? Então fica nesse vídeo que eu já vou te contar. E se você gostou do meu conteúdo, já curte, comenta, compartilha e graça e paz a todos os irmãos. Bom, lá em Mateus 11, versículo 12 e 13. Pega aí na tua Bíblia. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apodera dele, ou seja, o reino dos céus é tomado à força, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou seja, se você quer conseguir alguma coisa no espiritual, se você quer conseguir subir de nível, alcançar um próximo passo, então você vai ter que tomar força. E como faz isso? Você vai fazer isso através de renúncias. Isso. Nós temos como cristão de renunciar a muitas coisas, se a gente quiser sair da superficialidade para mergulhar em águas mais profundas. E é assim que a gente toma as coisas do reino, que já são nossas, mas a gente tem que tomar a força. E qual é a força? É a força da oração, é a força do jejum, é a força das renúncias, né? Porque nós cristãos, a gente tem que renunciar a muita coisa para alcançarmos uma profundidade maior no mundo espiritual. Quem quer profundidade tem que renunciar para acessar níveis mais difíceis, pois o reino é tomada à força. E se realmente você quer alcançar, tem que haver renúncias de várias maneiras. Você tem que ter atitude de sair do lugar que você se encontra para que venha ter crescimento. Para acessar as coisas do reino não é de qualquer jeito, nem para qualquer um. Avalie se realmente você quer mesmo alcançar e se você está pronto para outros níveis. E existem dois tipos de renúncia, né? Que são as obrigatórias e as necessárias. As obrigatórias são aquelas básicas, né? Como não roubar, fornicar, masturbação, não adulterar e etc. E as renúncias necessárias, que a gente vai renunciar a algumas coisas, né? Tipo, um trabalho que Deus tocou no seu coração que você tem que sair, um relacionamento que Deus tocou também, que não é aquele relacionamento para você, não estou falando de casamento, estou falando de relacionamento anterior ao casamento, que antecede o casamento. Porque tem muitas pessoas que a gente começa a se relacionar, não só relacionamento amoroso, mas de amizade também, que Deus não quer aquele relacionamento. E a gente insiste e aquilo ali se torna uma barreira para que a gente alcance outros níveis, né? Porque infelizmente tem relacionamentos que não nos fazem bem, ao contrário, se tornam barreiras. E a gente tem que alcançar também chaves espirituais. Quais são essas chaves? Oração na madrugada, oração de adoração, que é diferente, jejum, fazer propósitos. E a gente tem que renunciar também, né? Quando Deus pede para a gente renunciar a alguns tipos de alimentos, né? Quando você quer ter uma profundidade maior no mundo espiritual, você vai ter que renunciar até a alguns alimentos em prol do seu corpo, do seu templo, para que você esteja limpo, que o seu templo esteja limpo para, no mundo espiritual, acessar chaves, as quais Deus quer que você acesse. E para isso tudo você tem que ter discernimento no espírito e você tem que fazer renúncias. Lá em Filipenses, abre aí na sua Bíblia. Filipenses 3, 7, 9. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Quando a gente começa a ter um entendimento maior sobre o reino espiritual e a gente quer mergulhar mais profundo, a gente vê que muitas coisinhas
até cotidianas, né? Tem muitas pessoas que são viciadas em ouvir certos tipos de música, ver televisão, ver novelas. Tem pessoas que são viciadas em ver telenovelas, né? E tem outros tipos de coisas também, né? Como falar mal, fazer fofoca, falar mal das pessoas. E, tipo, comer alimentos que Deus não quer. Você é viciado em fast food. Você é viciado em comer doces, entendeu? Até mesmo a carne de porco, para quem quer alcançar um nível espiritual mais elevado, você tem que renunciar a certos tipos de coisas. E aí, depois que você começa a renunciar e alcançar níveis que outras pessoas não alcançou, você vai ver que tudo isso é nada. Tudo que você renunciou por conta do conhecimento de Cristo, por conta da intimidade, por conta de alcançar coisas que Cristo quer que você alcance, você vai comparar a lixo, tudo isso. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tenho justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. A gente para de justificar-se para deixar que Deus, que o próprio Cristo, nos justifique através do Espírito Santo. E nós somos justificados em Cristo Jesus através do seu sacrifício. Gente, quando você começa a entender essas coisas, que você começa a renunciar por conta de você ter um conhecimento mais profundo, por conta de você querer subir ao próximo nível, dar o próximo passo na fé para que você alcance essas coisas no reino espiritual, aí você vai ver que você não vai ser aquele cristão medíocre. Você vai realmente viver as coisas, os propósitos, você vai alcançar tudo aquilo que já está preparado no reino dos céus. Por isso que fala que o reino, as coisas do reino é tomada à força. E a força, quando fala aqui na Bíblia, na palavra, não é a força brutal, física. É a força da oração, é a força do jejum, é a força da oração na madrugada, dos propósitos que você vai fazer. Gente, e quando você quer alcançar um nível ao qual você sabe que você tem que fazer um grande esforço, e você faz aquilo, tipo assim, você faz um propósito de jejum de mais de 6 horas, tipo 12 horas ou mais. Aí você faz o jejum que você está acostumado, isso vai de cada um. Cada um tem o seu jejum. Mas a gente sabe, né, que a gente tem que se abster, a gente tem que abrir o nosso jejum, né, consagrar, apresentar, determinar o horário que você vai entregar. E nesse período você tem que se consagrar, né, se manter em oração, adoração, louvores. Você tem que se conectar mais com o espiritual e se afastar, né, das coisas da carne, do material deste mundo. E quando você faz aquele jejum que você vê que está doendo na carne, doendo no corpo, aí você sente que você está alcançando o espiritual. E isso é a força da oração. A oração é uma das chaves espiritual. O jejum também é muito forte. O jejum, Jesus fala na palavra que tem certos tipos de demônios que só pode ser expulso com o jejum. Ali especifica a força do jejum. Jesus fez 40 dias de jejum antes de fazer o seu sacrifício, antes de passar por aquele nível que ele ia alcançar para nos libertar. Para você ver o quão é importante o jejum, quão Jesus nos fez compreender que o jejum é poderoso lá no mundo espiritual, no reino espiritual. Então, as coisas de Deus, realmente, as coisas do reino espiritual, a gente tem que levar a sério, se você quer realmente alcançar. E aí você tem que viver uma vida de renúncias. Você tem que viver uma vida de discernimento, você tem que ouvir, ser direcionado pelo Espírito para que você faça a vontade que Deus quer, para que você venha ter sucesso, êxito, para que você alcance o que Deus quer que você alcance.
E você vai alcançar.